Muito bem, muito bem. Boa noite, pessoal. Que legal estar aqui com vocês, né? Vamos gravar aqui para as pessoas que não puderam estar presentes. Olá, né? Para quem não me conhece, brincadeira, todos vocês me conhecem, né? Sou Fidel Padilha, psicólogo clínico de casais, e hoje tenho o prazer inenarrável de mais uma aula de terapia dos esquemas com vocês. Meu objetivo é que a gente seja bem breve e que a gente deixe os momentos das perguntas para depois, para que quem estiver consumindo isso gravado tenha o prazer de poder acompanhar a aula. Então, dito isso, vamos começar com nossa aula. A aula de hoje se trata de modos esquemáticos, né? E o que são modos? Muito bem. A gente define modos como estados emocionais, cognitivos, neurobiológicos e comportamentais que uma pessoa experimenta ao ter uma série de ativações esquemáticas. Elas afetam partes não integradas do self, a parte da pessoa. São partes da gente. Esses modos, especialmente os disfuncionais, ocorrem com mais frequência quando a gente tem vários esquemas aí, design ativados ao mesmo tempo. Bom, nós temos alguns tipos de modos. Os modos criança, os modos saudáveis, os modos críticos internalizados e os modos de enfrentamento. Ah, nós vimos aqui a correlação desses modos com os domínios esquemáticos. O modo da criança vulnerável tem muito a ver com os esquemas de primeiro e segundo domínio. O modo da criança raivosa, impulsiva e indisciplinada tem muito a ver com esquemas de terceiro domínio. Os disfuncionais críticos, ou críticos internalizados, tem muito a ver com o quinto domínio, e os modos de enfrentamento, né, que coping modes, que você vai ver em inglês, disfuncionais, eles têm muito a ver com o quarto domínio, que é a direção ao outro. Ok. Hoje nós vamos ver especificamente os modos de enfrentamento. Só que a gente não chegou aqui do nada, né? Nós estamos construindo a nossa aula aqui com base em um tipo de construção de caso. E para retomar, então, de como a gente chegou até aqui, eu gostaria de compartilhar agora com vocês a nossa outra, aqui, o nosso esqueminha de como que nós compartilhamos aqui como que funciona nosso passo a passo para fazer o nosso, perdão, desculpa, é que eu estou pensando muita coisa no pé. Como que a gente faz a construção de um caso, né? Com base nisso, de forma muito prática, eu comecei a ensinar vocês. Nós vimos nos últimos encontros que nós temos alguns passos que a gente faz para construir esse modelo, né, de, de conceitualização de caso, que a gente chama de modelo guarda-chuva, né? Vocês já vão entender por quê. Então, a gente começa então pelas crianças, né? Pela criança vulnerável, pela criança feliz. Como que a gente nomeia e identifica tudo isso? Fazendo algumas perguntas, né? Pegando a fotinha da criança. O primeiro passo, então, identificar como que era essa criança, quais características ela tinha, o que gostava, o que não gostava, como e quando ficava feliz, para identificar a criança feliz, que é importante incentivar isso na terapia. O que teve em excesso, o que faltou, que já vão dar dicas de contexto para o passo 2, né? No passo 2, o que a gente vai tentar identificar? Qual é a parte disfuncional que essa criança internalizou? Só para vocês saberem, isso aqui sou eu. Muito bonitinho, inclusive. Quais eram os desafios que essa criança teve que lidar? Quais eram as partes disfuncionais dos seus cuidadores? Que palavra ela ouviu e que doeram, machucaram? Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Você não faz nada direito. Uma situação, divórcio, distância e ausência dos pais. O raciocínio aqui é pensar, como que uma criança, ao ouvir essas coisas, se sente? Oi, Ana, tudo bem? Eu tô gravando em outro lugar, tá? Se você quiser entrar pelo Meet, eu tô apresentando tudo por lá.
eu mando o link atualizado lá no grupo. Ou por aqui mesmo. Peraí. Só deixei aqui só para caso alguém não saiba, porque eu não consegui gravar por aqui. Tá bom? Bom, voltando. É, pois bem, como nós lidamos com tudo isso, portanto? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, então, é identificar as crianças. O segundo passo é identificar o crítico de suicídio, é, com algumas perguntas. Basicamente, o que a gente tem que tentar notar? Quais eram as partes disfuncionais que esses pais transmitiram para os filhos? Muito bem. Para isso, então, a gente tem que, seguindo o segundo passo, entender quais eram os desafios que essa criança teve que lidar, quais eram as partes funcionais, né, o que eles falavam, faziam. Então, são tanto palavras que eles receberam, quanto atitudes, né? Às vezes apanhar muito, uma coisa muito comum. O raciocínio a ser construído aqui é como que isso impactou essa criança, como que ela se sentia ao ter que lidar com as situações, que é o terceiro passo, né? Por exemplo, se sentia triste, abandonado, defeituoso, incapaz, tudo aquilo correlacionado aos primeiro e segundo domínios esquemáticos. Aqui a gente identifica a criança vulnerável. Qual é o raciocínio aqui então? É a gente olhar para isso e pensar: ei, paciente, é muito ruim sentir isso, não é? Se sentir triste, abandonado, defeituoso, incapaz. Não é muito triste, sim. Não é suportável lidar com isso o tempo todo, né? Não, não é. Para tentar sobreviver, então, a gente desenvolve algumas características, né? A gente desenvolve alguns modos de enfrentar aquilo, que é o que a gente tem hoje na nossa aula, que são os modos de enfrentamento, né? E daí você vai perguntar o que teve que essa criança teve que, posteriormente adolescente, teve que aprender para lidar e suportar essas situações. Quais são esses modos? Qual a função de cada um deles? É isso que a gente vai ver hoje. Bom, modos de enfrentamento. É isso que a gente vai ver. Existem basicamente aqui representados, né, três tipos que na natureza a gente lida com problemas e que ameaçam a nossa sobrevivência acima de tudo. A gente pode se render diante daquilo para ver se aquilo passa, meio que congelar, né? A gente pode evitar, né, aquilo, ou a gente pode hipercompensar, que é lutar, né? Então, basicamente, as nossas respostas mais primitivas de sobrevivência vão estar enquadradas numa dessas, né? Que é a resignação, que é você se render, a evitação, que é você fugir, e a hipercompensação, que é lutar. Nós nomeamos dessa forma porque nós, como seres humanos complexos que somos, acabamos lidando de forma diferente, né? Não de forma tão primitiva apenas, mas de forma mais complexa. Com o advento da linguagem, a gente acaba complexificando tudo isso até para padrões de comportamentos encobertos, né? Basicamente, a mente te dizendo e ligando essas coisas. Então a gente desenvolve partes da gente. Pense que os modos de enfrentamento são aprendidos. A gente tem uma base natural biológica, né, que é se render, fugir ou lutar, mas que quais dessas características, quais partes e como elas funcionam em quais momentos vai depender da história individual de cada indivíduo, né? A história individual de cada ser humano. Inclusive, a gente tem todos. Tem pessoas que têm preferências, né? Que são mais hipercompensadoras, tem pessoas que são mais resignadas, evitativas, a gente vai entender o quê. Mas a gente intercambia entre esses modos, geralmente, né? Raramente a gente vai usar o mesmo modo para tudo, ainda que a gente tenha modos preferidos, né? Mas para tudo não. E essa que é a grande chave aqui para a gente não ficar confuso na hora de identificar os modos e a presença dos modos na, na clínica, né? Que basicamente, quando a gente está atendendo na clínica, é isso que a gente está vendo.
os modos do paciente acontecendo. Não só isso, né? Isso aqui são os modos de enfrentamento. Bom, a gente precisa então entender esses modos individualmente, né? Eles aqui são três categorias básicas que a partir delas nós ramificamos para entender de forma mais peculiar como isso funciona. E para entender, então, a gente vai começar pela resignação, ou modo vencido submisso. Eu chamo vencido submisso porque é o nome mais comum atribuído atualmente, tá? Mais comum em literatura no inglês, né? Se a gente pegar aquele livro, que é um dos livros bases do nosso grupo de estudos, que é Terapia dos Esquemas Inside Out, Dentro para Fora, né, que é um livro sobre autoterapia, ele vai nomear dessa forma, vencido submisso. Ah, em português, geralmente a gente encontra como capitulador complacente, o que, sinceramente, é um nome horroroso, porque não dá para entender nada. O que é um capitulador complacente, né? Complacente, beleza, meio que você concorda com aquilo. Capitulador, o caps lock, você deixar aquilo aumentar, né? Aumentar o quanto você concorda com aquilo. É difícil, né? Vai explicar capitulador complacente para o paciente. Difícil de entender. Agora, se você falar um modo resignado, um modo vencido, submisso, fica mais fácil. O que é isso? Pensem que quando a gente entra nesse estado, a gente basicamente está tentando dissipar qualquer possibilidade de confusão e conflito. Basicamente, eu faço o que você quer, eu me submeto ao que você quer, ou me submeto ao esquema, me submeto à parte crítica que nós temos, justamente para tentar aplacar aquilo, né, para que não haja tanta punição. Por que é vencido submisso? Porque nem só de submissão é um modo resignado. Quando a gente for o modo submisso, seria mais fácil de entender, né? Tipo assim, eu vou me submeter ao que os outros querem, buscando aprovação, vou me submeter ao que meu parceiro, minha parceira quer, para evitar briga, né? E evitar aqui é uma coisa meio perigosa, né? Porque a gente não é necessariamente, vamos dizer assim, aplacar conflitos, melhor dizendo, que evitar briga, né? Para a gente não confundir com os modos de evitação, evitativos. E vencido é quando alguém simplesmente concorda com a realidade que o esquema apresenta. Por exemplo, se alguém cresceu num ambiente muito negativista, pessimista, é esperado que a parte, o crítico internalizado, a parte crítica dessa pessoa seja pessimista, né? Então, alguém com esse modo de enfrentamento vai lidar com as coisas, tipo assim, as coisas vão dar errado mesmo, simplesmente assim, né? É a vida. A gente existe para lidar com o sofrimento, blá, 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 blá. O mundo está muito ruim assim hoje, o mundo é assim mesmo, né? As pessoas não querem mais saber umas das outras. Sabe quando você começa a ouvir um discurso repetido? E veja, aqui tem um perigo, porque muitas vezes isso aqui tem cara de vulnerabilidade, mas não é. Cara de vulnerabilidade, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta. Mas não é da parte da criança vulnerável, que se for atendida, né, nas suas necessidades, melhora. É quase, sabe quando a pessoa tá no fundo do poço e ela se recusa a sair de lá, e até a pessoa ser ajudada a sair de lá, né, quase, se você tenta ajudar essa pessoa, ela quase que discorda de você. Ela quase, parece que ela briga, parece que tipo assim, ela tenta te desanimar de você tentar ajudá-la, tá? Basicamente, esse é o cenário. Geralmente, na clínica, você vai sentir pacientes assim, quando parece que ele patina muito, parece que ele tem uma visão sobre si mesmo, que as coisas não vão melhorar, não tem como dar certo, que é assim mesmo, né? Eu sou assim, né? E o Gabriel, assim, né? E daí, como que a gente lida com esse esquema? Basicamente, a gente tem que, como todo outro esquema, a gente tem que primeiro identificá-lo,
quando ele acontece, para depois a gente começar um processo de transposição do esquema. E como a gente transpõe esse esquema? Como todos os modos de enfrentamento, a gente vai lidar da mesma forma. A gente vai ter uma empatia assertiva, né? Então, a primeira coisa é a gente ser empático com aquele modo. Olhar para o paciente e falar assim, eu entendo por que você está assim. Porque ele aprendeu a ser assim, foi útil ao longo da vida, né? Ele ser resignado, por exemplo. Pensa, tinha um paciente que o pai dele brigava muito, 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 e ele apanhava muito se ele não fizesse o que o pai mandava. Então, basicamente, ele cresceu aprendendo a fazer o que os outros pediam. E foi muito útil, porque se ele não fizesse isso, o que acontecia? Ele apanhava, e era xingado, que coisa horrível sentir isso como criança. Então, eu não posso simplesmente chegar para esse paciente e falar assim, mas pare de obedecer tudo que os outros falam. Não dá. Esse é o mecanismo de defesa que a gente chama assim popularmente. É o modo de enfrentamento. É o que esse paciente tem para se defender. A gente não pode simplesmente chegar e falar assim, pare de ser assim. Que vai ser o quê? Não dá para deixar o paciente nesse nível. A gente tem que ser empático, primeiro, para desarmar esse modo de enfrentamento, para mostrar que a gente não é uma audiência perigosa, é alguém ali que pode ameaçar a vida do paciente, ao mesmo tempo em que a gente vai ser assertivo, de mostrar que aquilo tem que ser limitado. Então a gente é empático e limita a atuação desse modo. Diz assim, eu sei que você aprendeu, pacientinho, a obedecer aos outros. Eu entendo completamente, eu agradeço por esse teu modo estar aí. Eu agradeço muito. Agora, vamos entender que esse modo não está mais te ajudando? Que agora ele está só atrapalhando você de querer o que você quer, de correr atrás, de ser assertivo. Então, eu queria pedir um espaço para esse modo, de repente, para a gente conseguir pensar uma outra forma que vai te deixar bem, vai te cuidar, que esse é o negócio. Mesmo o modo resignado, ele está ali para tentar cuidar do paciente. Se você tentar confrontá-lo sem ser empático antes, que é essa grande ferramenta do terapeuta do esquema, da confrontação empática, se confrontar sem ser empático, você vai ativar, retroativar isso aí. Vai retroativar o modo de enfrentamento, que você vira ameaça. Né? Então tem que ser uma confrontação empática. Uma empatia confrontativa. Certo? Ok. Dúvidas? Se tiverem, podem mandar no chat ou qualquer coisa falar. Tá? Bom, esse é o modo resignado. Vencido submisso, que é a melhor forma de chamá-lo, na minha opinião. Mais fácil de entender. Então tá, vamos para o próximo. Evitação. Uma das respostas mais automáticas que nós temos como ser humano é sair correndo. Você já viu uma multidão correndo para o seu lado? Você dificilmente vai contra a multidão, você vai a favor dela, para evitar algum problema e tal, porque a gente tem uma resposta muito automática de fuga. Né? E como os bons seres humanos complexos que somos, nós aprendemos a fazer isso diante dos desafios da nossa vida, diante dos críticos internalizados, né, e diante dos críticos que a gente vivenciados, né. Os modos de enfrentamento evitativos, de evitação, a gente vai dar o nome de protetor para cada um deles, tá? Protetor por quê? Porque o objetivo é proteger, é proteção, é a manutenção do bem-estar daquela pessoa, daquele ser humano. Né? Nós temos 4 modos evitativos. E veja, a gente faz essa diferenciação porque ela é útil, ela ajuda. Agora, não se prendam a tentar decorar cada mínimo detalhe de diferença, tá? Isso, a gente vai ver as diferenças, isso é bem importante. Agora, não se preocupem se de primeira vocês não pegarem todas as diferenças. Saiba que a gente evita fazer certas coisas para não se sentir mal, por causa dos nossos críticos internalizados, né? Então é isso que a gente vai fazer. Bom,
Primeiro, modo evitativo, protetor desligado. Sabe aquela pessoa que, quando está sofrendo, ela simplesmente apaga as emoções dela? Basicamente, parece que ela não está sentindo, né? É alguém que está quase mórbido, assim, de tipo, não, tá tudo bem, tudo bem. Não, você tá tudo bem com você? Como é que foi a sua semana? Não, tudo certo. Geralmente, é alguém muito desconectado das próprias necessidades emocionais. Por quê? Porque essa desconexão, provavelmente, bem provavelmente, ajudou essa pessoa da vida a conseguir sofrer menos. Lembra? É um modo de enfrentamento da parte e vida disfuncional daquela pessoa, dos desafios como criança. Então, em ambientes em que você, muito caóticos, em ambientes em que não existe espaço para acolhimento, afeto, é comum as pessoas, especialmente homens, aprenderem a se desligar emocionalmente. E não só homens, né? Eu digo homens porque é muito comum, ó, por isso eu que atendo casais, né? Ah, o homem fala assim, ah, quero entrar na caixa do nada, né? Eu falo, ah, legal, tá bom, você está evitando o quê? Qual o sentimento você está evitando? Veja, não tem problema a gente querer desligar às vezes, isso é importante, mas percebe que isso pode trazer prejuízos, você não conseguir resolver questões importantes que você sente, você não conseguir se conectar emocionalmente com os outros, você se desligar das suas emoções te ajuda a diminuir um pouco a sensação de se sentir ruim, se sentir uma porcaria, se sentir abandonado, se sentir ansioso, até ajuda, mas também não ajuda a conectar, né? Percebe que tem um custo alto para isso também, e a gente precisa de conexão para estar bem, para estar feliz. Protetor desligado geralmente vai se manifestar na clínica como aquele paciente que parece que não tem problema nenhum, mas problema nenhum que tipo que tá tudo bem. E eu tenho quase uma raiva dessa frase, tá tudo bem, porque geralmente é aí que o protetor desligado se esconde, que parece que tá tudo certo. E às vezes, de forma recorrente, tá tudo certo. E como que você vai falar se a pessoa tá falando que ela tá bem? Como você vai dizer que ela não tá bem? Se não parece que tem nada de errado. Que emocionalmente ela parece que tá tudo certo. E isso é muito comum, porque na terapia, um ambiente em que você costuma ficar vulnerável, que é uma sensação geralmente desconfortável, essa pessoa vai tentar se desligar. Ok. Alguma dúvida sobre esse protetor desligado? Se tiver, manda no chat. Eu tomo mais uma água. Ok. Protetor autoaliviador. Do que se trata esse modo? Veja, sabe quando você está se sentindo muito ansiosa em relação a um determinado problema, a uma situação, ai, tem muita coisa para fazer e tal, qual que é automaticamente coisas que você começa a fazer? Scrollar. Nossa, sem perceber já está ali scrollando, já está, fica horas fazendo algo, se distraindo, procrastinando. Protetor autoaliviador é um modo que nos faz evitar contextos, pessoas, situações em que a gente se sente vulnerável, se sente no modo criança vulnerável, de modo a tentar promover um alívio desse desconforto. Então, tudo que promove alívio do desconforto é um protetor autoaliviador, né, no sentido disfuncional da coisa. Por exemplo, procrastinação recorrente, nem toda procrastinação é ruim, mas a procrastinação recorrente e disfuncional que prejudica a vida de alguém, né, para ficar no celular, ficar vendo vídeo, ficar na rede social o tempo todo. Bebida, droga, muito da adicção, né, do vício, tá aí. Bet, olha só, hoje em dia é muito comum, tá crescendo isso, o vício de aposta, né? Então, você fala no protetor autoaliviador é justamente isso. É quase uma angústia em precisar se aliviar.
Então, toda vez que você vê um paciente que precisa se aliviar, às vezes tem paciente que tem isso com sexo também, né? Com pornografia, nossa, em pornografia de longe é uma das é um modo protetor autoaliviador, né? Se você for investigar, não se trata apenas de uma necessidade sexual no jogo, mas uma necessidade de alívio, de um desconforto e que foi aprendido por meio da pornografia e masturbação, enfim, né? Infelizmente, uma coisa recorrente. Bom, esse é o modo protetor autoliviador. E veja, existe muito julgamento às vezes com esse modo, né? Especialmente a parte crítica costuma, né, falar assim, tá vendo como você evitou, como você não faz nada direito, só fica aí nesse celular. E a gente corre o risco de criticar o modo autoaliviador. Mas pensa que se a pessoa não tem mais nada para lidar, não tem recurso psicológico para lidar com a culpa, a autocobrança, o que ela vai fazer? O modo autoaliviador é o melhor que ela está tentando ali. E a gente tem que ser empático com esse autoaliviador. Como que a gente desenvolve isso, aprende, né? Veja bem, quando você era criança, que tipo de coisa você fazia para aliviar o seu sofrimento? Se você ia jogar videogame, se você ia ficar assistindo TV, isso são coisas muito comuns e que cabem quando a gente fala de um protetor autoliviador. Tudo isso a gente aprende, tá? Nada disso é uma coisa meramente natural. A gente aprende para tentar se adaptar ao ambiente, tá? Protetor zangado. Protetor zangado, a gente fala, sabe aquela pessoa que ela não quer falar, mas que se você chegar perto ela rosna. Hoje eu estava com um paciente, que é um casal, e eu disse assim que quando ele está nervoso, chateado, se sentindo mal, ele fica meio na dele, mas se você começar a perguntar, ele fica bravo, né? Então, e eu falo, junto com a esposa, a gente identificou que ele tem esse modo, e é como se fosse um escudo de espinho. Tipo, não chega perto de mim, eu não estou te atacando, mas não é para você chegar perto de mim. E geralmente, essa raiva, essa irritação é porque eu não quero falar sobre isso, não quero, não para de me perguntar. Geralmente o protetor zangado vai se manifestar assim. Na clínica, ele acontece muito, tá? Mas acontece muito, mas de forma muito sutil, né? Às vezes a gente acaba nem percebendo ele existe, a gente, como tem uma boa relação terapêutica, a gente consegue até transpor esse protetor zangado. Dificilmente um paciente fica com raiva e não quer falar pra gente. Mas para os relacionamentos íntimos dessa pessoa é muito comum, tá? Marido, mulher, filhos com os pais, amigos, né? Tem essa questão, pessoas da convivência em que a pessoa ela meio que se fecha, tentando se proteger, e se alguém tentar, tipo assim, você vai tomar, se você vir, né? Eu não vou bater, você vai se machucar. Esse é o protetor zangado. Geralmente é dessa forma. É como se fosse um bichinho acuado. Eu gosto de pensar assim. Como se fosse um bichinho que você está tentando chegar perto e se você se aproximar muito, ele morde a mão. Né? Que é uma forma do tipo, não, não vem aqui. Não, que eu tô com medo. E veja, para pessoas muito people pleaser, especialmente terapeutas people pleaser, né, que buscam muita aprovação dos pacientes, tal como alguém por aí, não vou dizer quem é, é comum você ter dificuldade de lidar com o paciente zangado, especialmente quando ele está no protetor zangado. Porque você está querendo ajudar, você vê na vulnerabilidade, mas parece que tem um escudo de espinho que se você tentar se aproximar, você vai tomar, entendeu? Você vai levar uma farpada. Então, basicamente, com esse modo também, a gente também precisa ser empático, de pensar assim, olha, como que essa pessoa desenvolveu isso? Não é à toa. Provavelmente isso foi uma forma como ela aprendeu de não ser mais punida, rejeitada, abandonada, algo desse gênero. Eu diria que é muito comum em relacionamentos quando alguém fica, tipo assim, mais fechado, tipo assim, brigou, se isola, assim, não quero falar com você. Geralmente é dessa forma que se manifesta.
Agora, qual a diferença de todos esses protetores, esses modos de evitação, para o protetor evitativo? O protetor evitativo, a forma mais fácil de falar é, fisicamente, você se abster de estar em um determinado lugar. Por exemplo, me convidaram para uma festa de aniversário, que eu tenho amigos que eu gosto lá, mas eu me sinto muito inseguro, tem um ex-conhecido lá que eu briguei, não sei o quê, eu não vou, porque aquela pessoa vai estar lá. Não vou porque aquele parente vai estar lá, não vou porque tal pessoa vai, não vou. Então, eu literalmente deixo de ir até algum lugar. Eu me abstenho presencialmente daquele lugar, a fim de evitar qualquer sentimento ruim que eu poderia ter. E veja, qual que tá o perigo aqui? A gente tem que ser empático, porque às vezes é difícil, cara. Tem lugares que realmente não faz sentido a gente ir. Mas o problema é que a evitação, no geral, ela é uma bola de neve. Quanto mais você evita, maior a sensação de vulnerabilidade diante da iminência do perigo. Como assim? Evitei uma coisa, eu me sinto menor e parece que aquele perigo é maior. E isso vai escalando de um jeito que fica cada vez pior. Evitar um lugar raramente é uma boa opção. Se é funcional que você vá até aquele lugar, né? Agora, se você evitar um lugar perigoso, é óbvio que é funcional evitar, né? Então, veja, a gente está falando de modos de enfrentamento desadaptativos, né? Que são disfuncionais, que não nos ajudam. Então, pensa assim, como deixar de ir a determinados ambientes, lugares, acaba prejudicando a vida de uma pessoa. Pode ser na faculdade, pode ser numa festa de família. Então, isso acaba, de alguma forma, fazendo com que a pessoa não desenvolva uma capacidade de enfrentamento em relação àquilo. É muito comum você ter uma pessoa que consegue discursar muito bem de por que não deveria fazer tal coisa, não deveria ir tal lugar. Não sei o que, é sempre cheio de argumentinhos, assim, sabe? É porque eu não curto muito a galera, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? Eu tenho aniversário de alguém muito importante para mim, mas eu não vou porque eu não conheço ninguém. Você deixar de ir não vai fazer com que você conheça pessoas. Também não vai te ajudar a desenvolver a habilidade social de interagir com outras pessoas e conhecer pessoas. Então percebe como às vezes é muito sutil e como a gente acaba concordando com esse modo sem querer e o que deixa a vida do paciente disfuncional? Então, esse é o grande problema. Né? Meu nariz. Como eu gostaria de evitar a minha rinite às vezes. Ok? Então, em relação aos modos de evitação, que a gente chama protetor, é basicamente isso. Lembrando que a gente sempre vai falar dos protetores e de todos os outros modos de enfrentamento a partir de uma perspectiva de desenvolvimento. A pessoa aprendeu a lidar com isso, é uma parte da pessoa, não é o todo. É importante você salientar que é uma parte da pessoa justamente para você criar essa ego-distonia, né? Ou seja, da pessoa ser capaz de observar aquela parte dela acontecendo e não ela como um todo. Por exemplo, eu procrastino muito, eu sou um procrastinador, não sei o que, eu sempre quero evitar. Então, você pode sutilmente pegar e remodelar isso e voltar para o paciente. Então, parece que tem uma parte tua que sempre está tentando fazer com que você evite as coisas, que quer que você deixe de fazer, que quer aliviar você, que quer proteger você de alguma forma. Isso vai provocar essa ego-distonia, que é essa capacidade de se separar, né, de desfusionar da percepção em relação àquela atuação do modo. Né? Ok. Antes, então, da gente prosseguir para os modos hipercompensadores, eu vou pedir uma breve pausa para eu ir no banheiro. Tá?
Já voltamos aqui, um minutinho. Bueno, andiamo. Muito bem. Hipercompensação. Modos hipercompensadores são a complexificação do ser humano lutando contra a sensação de vulnerabilidade a partir do esquema. Ok. Nós temos alguns modos. Nós temos aqui 5, basicamente, resumidos. É, e é muito curioso porque a gente consegue lutar de diferentes formas com as coisas. Isso que eu acho curioso. Alguns deles, especialmente o último, a gente não vê com muita frequência. Não no seu nível mais avançado, intenso, né? Você pode pensar que não necessariamente esses modos são agressivos. Muitas vezes são, mas nem sempre. Né? Ok. Então, uma pessoa, para lidar com todas as críticas, as ausências, tudo de ruim que teve na vida dela, ela aprende a lutar contra aquela sensação, contra aquela situação. E, por vezes, isso parece louvável, né? Parece legal. A pessoa às vezes acaba querendo ser muito perfeccionista. Ah, não, fica até bonito às vezes. Não, sou muito perfeccionista, quase virou qualidade, né? Enquanto que o perfeccionismo, esse modo, ele é um modo muito desgastante. Uma característica muito comum desses modos hipercompensadores é o desgaste gerado por eles para a manutenção do bem-estar do indivíduo. Por exemplo, vamos lá. O modo perfeccionista, vou começar de baixo para cima. O modo perfeccionista é aquilo que tipicamente a gente chama da pessoa que tenta ser perfeita em tudo, né? E perfeita no quê? Moralmente falando, pessoa que tenta ser perfeita em todas as atividades ou na execução de determinado tipo de atividade. Uma pessoa pode ser perfeccionista em um único aspecto da vida dela e, inclusive, um único momento desse aspecto. Por exemplo, uma pessoa que ativa esse modo perfeccionista, ela pode ter isso com trabalho, mas não com o resto da vida. Que ela aprendeu que, diante de performance, ela deveria ser assim. Ou ela pode ser assim no sentido da convivência moral com as pessoas. Ou essa pessoa pode ter a sua espiritualidade e religiosidade afetada por isso.
Muitas vezes, quando a gente tem uma rigidez muito grande, não em relação aos outros, necessariamente, mas em relação a si mesmo, né? É quando a gente tenta fazer tudo perfeito e de uma maneira que é muito rígido. Realmente são os outros que acabam notando isso mais do que a gente mesmo. Às vezes a gente está muito sintonizado, muito fundido com esse modo que não percebe, né? Mas ele gera sofrimento, ele gera um desgaste muito grande e que curiosamente não é sustentável e que depois acaba entrando no modo evitativo, né? Eles se alternam entre si. Procrastinação também tem a ver com isso. Tentar fazer as coisas tão perfeitas que uma hora eu não aguento e começo a evitar, né? Então é essa troca. No final das contas, quando a gente está falando de atividades, tudo que a gente faz e vive, a gente está falando de como que aquilo atinge a nossa vulnerabilidade. Se aquilo atinge a minha vulnerabilidade de maneira a me fazer sentir horrível, eu vou tentar ou evitar ou ser perfeito para dizer, não, fiz tudo certinho, então não tem por que eu ser uma porcaria. Mas não se sustenta, sabe? Não dá conta. É por isso que a gente precisa de um modo mais saudável, né? Mais funcional, que a gente vai falar. E já falou, né, do saudável. Beleza. Você vai ver o modo perfeccionista atuando especialmente nas atividades do dia a dia do paciente, né? Ou até na forma como ele se apresenta para os outros. Sabe aquelas pessoas que parece que não tem problema, mas diferente do de alguém que está evitando um protetor desligado, esse perfeccionista não, fiz tudo certo, então não tem problema. É quase existe uma força ali para mostrar isso, né, esse perfeccionismo. E essa força, geralmente, essa raiva, ela está muito presente em todos esses modos, né, porque você, para lutar, você precisa de energia, geralmente raiva. Como o gatinho está aqui, né, a gente acaba precisando fazer assim. O modo desconfiado, super controlador, é muito comum em presente em casos de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo ou transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, TOC, TPOC. Por que desconfiado super controlador? É muito curioso porque essas duas coisas caminham junto, né? O desconfiado tanto se trata de alguém que está extremamente alerta quanto à intenção dos outros e precisa saber disso para se sentir seguro, precisa ter essa percepção constante, quanto não consegue entregar-se a uma determinada situação para confiar, saber que outras pessoas vão fazer. Não, eu tenho que fazer porque eu faço melhor. Daí fica alternando entre perfeccionista e super controlador. Geralmente, uma pessoa que acaba se sobrecarregando muito, ela ativa muito esse modo. É alguém que acaba tomando tudo para si, quer fazer tudo, dar conta de tudo sozinho, e que acaba não dando espaço para outras pessoas, né? Isso pode tanto afetar relacionamentos, né, interpessoais, quando é às vezes desconfiado das intenções de outra pessoa, às vezes quer mandar, quer dizer como tudo tem que ser, quanto pode ser próprio do trabalho, da atividade das pessoas, que acaba tendo a tendência de sobrecarregar e tomar tudo para si. Não, não, pode deixar comigo, pode deixar que eu faço. O modo provocador ataque é aquele mais comum quando a gente vai falar de briga de casal entre outras pessoas. Não, você escuta aqui, ó. Sabe aquele bom barraco brasileiro? Geralmente a gente tem aquele meme, né, já acabou Jéssica, né? Já tem geralmente é assim que costuma se manifestar quando a gente tem alguém que está literalmente provocando e atacando. Isso pode ser com muita raiva, de xingamento, dizer que o outro, né, xingar o outro de tudo que é nome, humilhar uma outra pessoa, quanto pode ser muito sutil na hora de provocar,
porque é como se você estivesse atacando. Pensa que contexto de vida leva alguém a aprender que para se defender da vulnerabilidade ela tem que atacar e provocar. Geralmente quem faz bullying na escola, geralmente é um contexto em que a pessoa apanhou muito em casa e ela teve que aprender a defender-se assim, provocando o outro. Muito comum também quando alguém deseja a atenção de outra pessoa e ela acaba não tendo essa atenção, ela acaba provocando. E ela recebe essa atenção, só que é uma atenção disfuncional. Mas não é uma atenção boa, prazerosa, uma atenção disfuncional. Que você está me vendo, né? Geralmente a criança, vamos lá, a criança com TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador, e um adulto acaba que é muito provocador, geralmente é nesse sentido, ele aprendeu que de alguma forma ele atende necessidades dele assim, ele supre a necessidade de conexão provocando e atacando, é bizarro, né? E é muito comum isso em casais, e daí eu sempre faço essa reflexão de por que a gente tende a brigar com as pessoas que a gente mais ama, porque são elas que têm a tendência de nos deixar mais vulneráveis. E, portanto, ativar o que existe em mais primitivo e reativo em nós, que são nossos modos de enfrentamento. Na clínica, você vai ver esse modo provocador-ataque muito com ironia, com sarcasmo, né, de um paciente, seja em casal um com o outro, ou falando a respeito dos outros, né? Então, isso pode ser muito passivo-agressivo, como pode ser direto, uma confrontação direta. Bom, o último modo é o modo autoengrandecedor. Aqui, geralmente, sabe aquela pessoa que chega a ser insuportável porque ela se acha melhor que todo mundo? Que ela tem que se colocar melhor que todo mundo, tem que ser o primeiro, tem que ser o mais bonito, o melhor, mais habilidoso para se sentir melhor. Geralmente a gente está falando disso, de alguém nesse modo autoengrandecedor, que de alguma forma também está correlacionado aos esquemas de terceiro domínio. Por exemplo, se numa família, numa cultura, especialmente estadunidense, é muito comum, você tem que ser o melhor, se você não for o melhor, você não presta. Esse modo autoagradecedor, geralmente é alguém com uma postura muito arrogante, que você não tem acesso àquela pessoa. Pessoas com TPN, transtorno de personalidade narcisista, costumam apresentar com muita frequência esse modo. E é curioso porque é um modo muito defensivo, né? No sentido assim, acaba afastando as pessoas, né? Ou você acolhe pessoas muito submissas, o que é muito comum, você ter pessoas muito submissas se relacionando com alguém que entra no autoengrandecimento, ou você acaba afastando muitas pessoas, de forma que você impede, você luta, você empurra elas para longe de você, né? Lutando assim. A natureza, engrandecer-se, é, faz com que você pareça maior, faz com que você pareça mais perigoso. Como é o gatinho aqui, né? Ele pega e fica todo eriçado assim, para parecer mais ameaçador. E geralmente em brigas, em discussões, em conflitos, é isso que acontece. Estufa o peito aqui. Quem você pensa que é, né? Eu, porque sim, eu trabalho nessa casa, eu fiz isso e aquilo. Então é muito comum. Às vezes a pessoa está constantemente nesse modo, que é aquela pessoa tendenciosamente arrogante, mas também é uma coisa muito de conflitos, que a pessoa, para tentar se defender, né, para não se sentir vulnerável, uma porcaria diante do outro, ela acaba humilhando, diminuindo, se auto-engrandecendo. Né? Vamos fazer uma diferenciação? O provocador ataque é aquele que humilha, né? O auto-engrandecedor é aquele que se aumenta, se estufa,
para tentar mostrar que é maior e que, portanto, está se defendendo. Isso aqui, geralmente, as pessoas que... as pessoas adoram chamar, né, de nomes assim. A pessoa narcisista, ela geralmente é vista dessa forma, né? Mas por trás de tudo isso, existe muita vulnerabilidade. Por trás de alguém que é extremamente arrogante, inflexível, existe muita vulnerabilidade. Pense assim, quanto mais alguém ativa um modo e persiste nele, tão mais é a vulnerabilidade que aquela pessoa tem, que requer e necessita que haja um modo de enfrentamento para proteger essa vulnerabilidade. Então pense assim, quanto mais provocativo, engrandecedor, supercontrolador, perfeccionista que alguém seja, mais vulnerável aquela pessoa fica. E se você confrontar sem ser empático, facilmente você vai retroalimentar isso, porque você vai parecer uma ameaça. Então, como a gente transpõe todos esses modos? É sendo empático primeiro e confrontando depois. Por exemplo, eu tenho que fazer manejo de brigas, né, em casais, né? Então eles ficam falando coisas, porque ele isso, porque ela, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí, por vezes eu tenho que dar uma segurada, não silenciar, né, mas dar uma segurada, né, porque tá começando a escalar, e eu tenho que falar assim, não, sim, 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 não, eu tô vendo, né, você quer se defender. Poxa, não foi legal o que o outro fez, o que a outra pessoa falou, e você está querendo mostrar o teu ponto de vista para mostrar que você está certo, né? Porque isso é importante para você, você é empático. Então, vamos traduzir isso melhor, do jeito que isso possa ser melhor compreendido, porque eu estou entendendo você, mas eu quero te entender melhor. Vamos fazer de uma forma alternativa, o que que você acha, né? Quando o paciente também está com muita raiva, ele começa a ficar falando muito, 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 muito. Sabe aquele paciente que quanto mais fala, ele não resolve, parece que mais raiva ele fica? Esse é um modo hipercompensador que você tem que tomar cuidado, né? Se você é um terapeuta muito bonzinho, a tua tendência é ficar só ouvindo e ativar o seu modo vencido submisso. Já aconteceu comigo várias vezes, né? E às vezes, veja só, é como se fosse um golpe de uma luta em que você usa um golpe de judô, que você usa a força do oponente para derrubá-lo. Meu Deus, por que eu estou falando assim, né? Ao invés de você tentar confrontar, bater de frente com um modo hipercompensador, dizendo não seja tão perfeccionista, não tente controlar tantas coisas, para de me atacar, ou para de você se achar a melhor pessoa do mundo. Tudo isso só confronta e retroalimenta a necessidade desses modos. Ao invés de você fazer isso, você vai usar a direção que o modo está indo para pegar e conter aquilo. Por exemplo, pessoa que é muito perfeccionista. Não, eu sei que você quer ser, eu sei que você quer fazer tudo certo, né? E é muito bom quando a gente faz as coisas certas, uma necessidade real, né? É muito bom, isso é maravilhoso, a gente acaba se sentindo bem, né? Ao mesmo tempo, não é o custo que isso está gerando para sua vida. Então as coisas não estão tão certas assim. E tá alguma coisa ficando de lado, que é o seu coração, o cuidado com você mesmo. Quando fala de controle, poxa, é bom a gente sentir que a gente está controlando, está cuidando das coisas, né? Isso tem de diminuir nossa ansiedade, né? E agora eu vejo que tentar ter o controle de tudo acaba te surtando, né? E que te faz sentir mais necessidade de controlar. Então te deixa descontrolado às vezes de tanto controle. Você quer ter um modo engrandecedor, por exemplo, tá? Sei quando você me fala isso, você quer mostrar o teu ponto e o quanto que você é importante, tudo que você fez. Eu tô vendo isso, eu tô vendo, e eu quero que você se sinta bem com você. Veja, é como se você pegasse a intenção do modo, que é proteger, que é atender uma necessidade emocional, que não é uma coisa ruim essa intenção, e transformasse a estratégia da forma como a pessoa faz aquilo. Porque assim você consegue ter uma confrontação empática e atender aquilo de fato.
Ao invés de você simplesmente dizer não faça assim porque não é o jeito certo, você é empático com aquilo e ao ser empático você gera uma abertura para confrontar, para mostrar o que é melhor, em que existe uma possibilidade melhor, em que existe um jeito em que aquilo é mais saudável, em que aquilo realmente pode ser atendido. Na clínica, uma habilidade muito importante, então, é reconhecer a mudança do paciente ao vivo, enquanto ele estiver falando e interagindo com você. Então, a habilidade aqui consiste basicamente em você apontar uma mudança no paciente, você indagar e perguntar: você está vendo o que está acontecendo? E terceiro, você levantar a hipótese, a possibilidade de que um modo de enfrentamento tenha sido ativado. Você não precisa de primeira falar qual modo que é, mas falar que existe um modo. Ok. Dá vontade de dizer qual é o modo, mas não se preocupe. Lembra que as práticas deliberadas são um pouquinho. Depois você pode indicar qual modo você está falando. Vamos ver exemplos. Lembra roleplay, né? A paciente está assim, me senti muito triste, derramei algumas lágrimas quando a minha amiga telefonou de última hora e cancelou nossos planos, né? Então tá triste, tá ali naquele funeral. Mas daí de repente fica otimista e, não sei por que eu tô reagindo tanto, nem é tanta coisa. Então, como que a gente reage a isso? Vamos voltar aos critérios. Primeiro, apontar uma mudança ou reação emocional, indagar sobre isso, levantar a possibilidade de que algo tenha sido ativado. Como a gente responderia isso, né? Olha, eu notei que você estava triste e de repente parece que você começou a evitar aquilo. Você percebeu isso? Eu acho que você teve uma ativação de um modo de enfrentamento agora. Só isso? Só isso. Para praticar justamente assim. Próximo. Fui ludibriado por não ter tido a oportunidade de realmente conhecer meu pai. É, na verdade, eu nem perdi nada, ele era um idiota. Percebe como se personagens estivessem mudando, né, de atuação de quem, o qual divertidamente que está assumindo o controle? Então é basicamente assim, como que a gente poderia responder? Olha, eu percebi que algo mudou aqui. Você estava com muita raiva, de repente começou a ficar até depreciativo. Você notou isso acontecendo? Isso pode ser um modo de enfrentamento sendo ativado. Mais um. Alguém está triste. Eu nunca me senti amado quando eu era criança, ou que eu fosse importante para alguém. E daí, sabe quando a pessoa começa a falar uma coisa triste, só que de repente ela para e parece que sai daquilo, né? E foi sobre isso que você me perguntou, né? Me deu um branco. Olha aí, a evitação, né? Que é um protetor desligado. Se você já identificou o modo, você pode então apontar o modo, mas não precisa, de verdade. Você precisa dizer o seguinte: olha, eu percebi uma mudança aí. Você estava muito triste. De repente, legal fazer esse movimento com a mão, inclusive, né, para mostrar isso. De repente, parece que você apagou aquilo. Parece que você não mudou, assim, até esqueceu. Você notou isso acontecendo? Eu acho que a gente está falando de um modo seu aí, cara. Um protetor desligado, que a gente chama. Ok? Bom, basicamente isso que vocês vão praticar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, e é basicamente isso. Alright? Good. Beleza? Então, qualquer dúvida específica, vocês podem me chamar ali, vamos conversando, e daí a gente
depois a gente continua. Um abração e agora vem a parte secreta. Tchau!